pegue a sua Bíblia, né, e acompanhe conosco a leitura que nós faremos dessa carta maravilhosa de Paulo aos Filipenses, do capítulo 1, versículo de 1 a 6, que nos traz esse tema precioso, uma oração cheia de alegria e de amor. Nós estaremos lendo, né, você vai ver os versículos aqui na tela, versículo de número 3 até o versículo de número 6. Onde o apóstolo Paulo diz, vamos ler do versículo 3: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Versículo 4: Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Versículo 5: Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E o versículo 6, que será o último versículo da nossa reflexão, que diz: Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Nós queremos lembrar que o apóstolo Paulo está escrevendo de uma prisão em Roma. Como nós falamos no encontro passado, ele estava em uma prisão domiciliar, uma casa em que ele mesmo alugara, e foi um tempo de intenso ministério, de muita produtividade. Paulo estava ali recluso, em isolamento, podemos dizer assim. Todavia ele recebia os irmãos, compartilhava o amor de Deus. Ele teve uma produção literária abundante, escreveu várias cartas a muitas igrejas, e ele ali não cessava de orar por todas as igrejas, em especial, como nós estaremos estudando, pela igreja aos Filipenses. E aqui nós temos, o primeiro versículo da nossa reflexão de hoje à noite, que é o versículo 3, onde nós encontramos Paulo dizendo: Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Nós temos aqui uma recordação cheia de gratidão. Paulo, ele começa a sua oração agradecendo. E todos nós sabemos do valor que tem a gratidão na nossa vida. Lembro quando o sábio Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu digo que a gratidão é o princípio de um viver contente, de um viver alegre e feliz. Paulo agradece pelas lembranças daquela igreja, pela lembrança daqueles irmãos. E lembranças, nós podemos pensar que a lembrança são as recordações que ficam como registro na nossa memória. Todos nós, na nossa vida, temos experiências passadas boas, agradáveis, mas também tivemos muitos momentos difíceis, relacionamentos quebrados, experiências dolorosas que marcam a nossa história. E não foi diferente com o apóstolo Paulo. Quando Paulo iniciou o seu trabalho, seu ministério ali na cidade de Filipos, a história nos conta de que ele foi injustamente preso. Depois de libertar uma jovem possuída por um espírito de adivinhação, que por conta disso dava muito lucro aos seus senhores, Paulo foi injustamente preso. Ele era um cidadão romano, mas aqueles homens não quiseram saber e o prenderam, o amarraram em um tronco. Ali Paulo foi açoitado. A palavra de Deus diz que as suas costas sangraram, mas
em meio a todo esse sofrimento pelo qual ele passou ali na igreja aos Filipenses. Agora, tempos depois, quando ele se recorda desses irmãos, ele não traz à memória as lutas, as dificuldades, os sofrimentos pelos quais ele passou, mas ele procura lembrar das coisas boas que aconteceram, dos milagres que Deus realizou, das várias conversões que aconteceram ali através do seu próprio sofrimento. Como diz a palavra de Deus, o profeta Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Era exatamente esse princípio que movia o coração do apóstolo Paulo. Ele não traz recordação das lutas, dos sofrimentos, das perseguições pelas quais ele passou, mas ele se alegra com as boas lembranças daquilo que Deus realizou na sua vida. Quando Paulo estava preso em Filipos, com seus pés amarrados em um tronco, a Bíblia diz que à meia-noite, ele juntamente com seu companheiro Silas, cantavam louvores a Deus. E Deus atendeu e recebeu a sua adoração, e a Bíblia diz que Deus trouxe um grande livramento, e até o carcereiro daquela prisão veio a se converter, não somente ele, mas com toda a sua casa, com toda a sua família. Por isso o apóstolo Paulo, ele ora dizendo: eu dou graças ao meu Deus por tudo o que eu me lembro de vocês. É algo que nós devemos aprender na nossa vida, guardar no nosso coração, guardar como registro em nossa memória afetiva as coisas boas, as coisas abençoadas, as coisas positivas, e esquecer as outras na nossa experiência. Lá no capítulo 4, versículo 8, Paulo vai lembrar, dizer para nós tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é justo, tudo em que há boa fama, em que há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É isso que move o coração de Paulo, as boas lembranças e as coisas positivas da vida. No versículo de número 4, nós vamos passar para o versículo de número 4, aí nós encontramos Paulo dizendo assim, verso 4, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, juntamente conosco, está aqui na tela: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Aqui nós temos uma aula sobre oração. O apóstolo Paulo, com o seu próprio exemplo, nos ensina a forma como ele vivia uma vida de oração, como ele reconhecia a importância da oração na sua vida, o poder da oração, como ele acreditava que a oração ela iria trazer muito resultado na vida daqueles pelos quais ele orava. E aqui nós aprendemos muito com a vida de oração de Paulo. Esse versículo fala que ele orava sempre, orando sempre. Paulo não orava apenas quando estava diante de um problema, de uma situação difícil. Quando a coisa ficava preta, Paulo orava, não. Ele orava sempre, em todo o tempo, uma oração constante, como ele ensina em outras cartas, né? Orai sem cessar. Paulo tinha uma vida de oração. Quando a gente olha para alguns homens do Antigo Testamento, a Bíblia faz menção, por exemplo, em Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia fala de Davi, que orava ao amanhecer, ao meio-dia e ao entardecer. Eu digo, esses homens oravam 3 vezes ao dia. Paulo deixava de orar 3 vezes ao dia. Ele não orava quando dormia, quando estava almoçando ou jantando, mas todo o restante do seu dia era dedicado à oração. Por isso ele fala:
orando sempre. E logo em seguida ele diz, orando sempre e com alegria. A oração para Paulo não era uma obrigação, não era um fardo, não era um peso. Para Paulo a oração era uma disciplina extremamente agradável. Era um momento prazeroso da sua vida. Era um momento de comunhão com Deus, era um momento de relacionamento com o Espírito Santo. Era um momento em que ele relembrava as experiências maravilhosas que Deus havia feito através da sua vida, de modo que ele diz assim, orando sempre com alegria. Alegria deve fazer parte da nossa vida de oração. A oração de Paulo também era uma oração abrangente, era uma intercessão por todos. Ele fala aqui, por vós, é oração por todos vós, em todas as minhas orações. É possível que Paulo lembrasse o nome de cada um daqueles irmãos e apresentasse a vida de cada um diante de Deus e orasse especificamente por esses amados irmãos que ele trazia no seu coração. Ele orava por todos, ele intercedia por todos, ele apresentava a vida de todos eles diante de Deus, diante do Senhor. Esse é um coração pastoral, é um coração de um pastor que ama e cuida das suas ovelhas. E finalmente nós ainda aprendemos com Paulo que a sua oração era uma oração humilde, né? Paulo diz assim, fazendo com alegria súplicas por todos vós. A súplica é um pedido humilde, é uma oração que nós fazemos reconhecendo que nós somos pequenos diante de um Deus tão grande. É bem interessante nós lembrarmos que há um versículo no Antigo Testamento que muitas pessoas gostam e citam sobre oração. O texto talvez mais conhecido do Antigo Testamento sobre oração é, sem dúvida, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Salomão escreveu ali, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é? E eu vejo muitas pessoas citando esse versículo, da necessidade de oração, da necessidade de buscarmos a Deus, mas a palavra diz assim, eu volto a citar o texto, Salomão diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Antes da oração, antes de buscar a face do Senhor, o que esse versículo nos traz como algo que deve preceder a vida de oração é a humilhação, é a humildade diante do Senhor. Se a humildade é uma virtude tão importante na nossa relação com os homens, na nossa relação com os nossos pares, com os nossos iguais, com os nossos semelhantes, muito mais ela é importante na nossa relação com Deus, um Deus majestoso, um Deus soberano, um Deus grande, um Deus santo, um Deus que está no céu. Como é importante nós chegarmos diante dele com humildade no nosso coração. Como o apóstolo Tiago, conhecido como o apóstolo da oração, ele diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Paulo, um grande apóstolo, um grande homem de Deus, mas ele faz menção a uma humildade na oração. Ele suplica a Deus. Paulo não faz uma oração como muitos que a gente vê nos nossos dias, uma oração com arrogância, com prepotência, querendo dar ordens para Deus, estabelecer decretos para Deus cumprir, fazer Deus de um office boy, de um garçom, de um servente, de alguém que está ali para nos servir o tempo todo. Nós precisamos nos aproximar de Deus, sim, mas reconhecendo quem nós somos e quem Deus é, nos colocarmos diante dele com humildade e suplicarmos o seu favor, dependermos da sua misericórdia, nos colocarmos diante dele, sim, quando a palavra de Deus fala com ousadia,
mas ousadia significa confiança, significa não ter medo, se aproximar de Deus, certo de que Ele é um Pai amoroso, mas, acima de tudo, nos apresentarmos diante dEle com humildade. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E finalmente não, nós temos ainda o versículo de número 5, né, que é tão importante. Paulo faz menção aqui no versículo de número 5. E ele diz assim no verso 5, né, ele dá graças a Deus também pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aqui Paulo agradece a cooperação daquela igreja, a cooperação daqueles irmãos, a forma como eles participaram tão generosamente e tão ativamente do ministério do apóstolo Paulo. E Paulo agradece, como diz aqui o texto, a cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Queridos, eles cooperaram muito no ministério do apóstolo Paulo. E eu chamo a sua atenção para essa palavra cooperação. É um termo grego que nós conhecemos bastante. Cooperação aqui é koinonia, não é? E como nós usamos no nosso meio, na nossa fraternidade, a palavra koinonia, significando, a comunhão fraternal dos irmãos, momentos de celebração, que nós nos reunimos para comermos juntos, para trocarmos experiências, para cultivarmos a nossa amizade. Koinonia é isso, mas aqui ela vai além disso. Koinonia é parceria nos projetos do Evangelho. É exatamente isso que nós encontramos aqui. Aqueles amados irmãos, eles tiveram uma participação muito ativa, de cooperação, de parceria, de apoio financeiro, de sustento do ministério do apóstolo Paulo. E aí eu convido você para nós fazermos a leitura de 2 versículos. Um que está aqui nessa carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo de número 15. Versículo de número 15 ao 18. Olha aí esse texto maravilhoso que fala da generosidade dos irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler, você vai acompanhar na sua Bíblia ou você vai ouvir a leitura que eu farei. Diz assim o texto, verso de número 15, do capítulo 4 de Filipenses. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente a vós. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Olha que referência maravilhosa Paulo faz da generosidade daqueles amados irmãos. Que quando Paulo parte da Macedônia, depois de estabelecer o trabalho ali em Filipenses, e ele segue em sua viagem missionária, a única igreja que colaborou com o ministério de Paulo foi a igreja dos Filipenses. Lá naquele princípio, lá naquele começo, tantos anos se passaram. Paulo faz menção que quando ele estava evangelizando na cidade de Tessalônica, ele era sustentado por esses amados irmãos de Filipos. E finalmente ele faz menção agora, quando ele está preso em Roma, que aquela igreja, ela enviou uma ajuda
através de um homem chamado Epafrodito. Epafrodito era um líder da igreja, talvez o pastor daquela igreja, e eles o enviaram numa viagem longa até Roma, para que ali ele pudesse levar uma ajuda, um sustento. E Paulo diz: olha, eu recebi, eu tenho em abundância, porque vocês não me abandonaram. Há um outro texto que eu quero ler com vocês, que é em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 5. É um texto que nós conhecemos muito bem, que ele diz assim, é Paulo falando da igreja dos Filipenses. Ele diz assim no versículo de número 1, 2 Coríntios capítulo 8, versículo de 1 a 5. Ele fala assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, ou que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Por aqui você pode entender o amor, a gratidão e o apreço que o apóstolo Paulo tinha para com aqueles irmãos. A grande generosidade e liberalidade. Não era uma igreja rica, era uma igreja pobre, era uma igreja que passou por muitas perseguições. Eles poderiam dizer: nós não podemos te ajudar, Paulo, nós não podemos cooperar com você. Mas o que o texto nos diz é que quando Paulo fez uma campanha para levar ajuda à igreja de Jerusalém, aqueles irmãos pediram para Paulo para participar daquele serviço. Eles consideravam uma graça, um privilégio poder enviar ajuda àqueles irmãos. Eles não conheciam os irmãos de Jerusalém, não conheciam aquela igreja, não sabiam quem eram aquelas pessoas, mas mesmo assim eles participaram, ajudando, como diz Paulo, fazendo não somente o que eles podiam fazer, mas fazendo até além do que podiam fazer. Por isso Paulo agradece pela cooperação deles no Evangelho, desde o princípio e até aquele momento em que Paulo se encontrava preso em Roma. E para finalizar, nós chegamos no versículo de número 6, o nosso último versículo do nosso estudo de hoje, quando o apóstolo Paulo diz assim, eu estou certo que aquele que começou boa obra em vocês a aperfeiçoará até ao dia de Cristo. Nós vemos aqui uma profunda convicção de Paulo, da experiência de conversão daqueles irmãos. Paulo diz: eu estou certo, eu estou convencido, de que vocês de fato tiveram uma experiência legítima de conversão a Deus, E Paulo diz: aquele que começou esta boa obra na vida de vocês, ele a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Paulo olhava para a vida daqueles irmãos e tinha absoluta certeza de que Deus fizera uma grande obra na vida deles e de que eles experimentaram verdadeiramente uma conversão ao Senhor Jesus Cristo. Talvez Paulo não pudesse dizer o mesmo dos irmãos de Coríntios. Quantos problemas Paulo enfrentou ali, quantos crentes carnais, quanta desunião, quanta divisão no seio daquela igreja, até mesmo imoralidade. E Paulo talvez não pudesse dizer que tinha absoluta certeza
na conversão daqueles irmãos. Talvez Paulo não pudesse dizer isso a respeito dos irmãos da Galácia, que começaram tão bem no Evangelho, mas logo depois se desviaram, se distanciaram, voltaram para o judaísmo, para a religiosidade. Mas Paulo, quando olha para aqueles irmãos de Filipos, ele diz: eu estou certo de que aquele que começou uma boa obra na vida de vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Paulo fala aqui de uma obra iniciada, de uma obra começada, de uma obra que teve o seu início com uma experiência radical de conversão, como a conversão de Lídia, a vendedora de púrpura, como a conversão do carcereiro. A palavra de Deus diz que logo que eles abriram o coração para o Evangelho, eles não apenas abriram o coração, mas eles abriram a sua casa, eles abriram a sua vida, eles consagraram tudo aquilo que eles tinham ao Senhor. Eles tiveram uma experiência maravilhosa de novo nascimento. Essa foi a obra iniciada na vida deles. Mas Paulo diz: vocês continuam sendo aperfeiçoados. É o processo de santificação, de crescimento, de amadurecimento espiritual. E o apóstolo Paulo diz: eu estou certo que naquele dia, no dia de Jesus Cristo, Ele irá completar a vossa obra, a obra na vida de vocês. Então Paulo fala da regeneração, do novo nascimento. Paulo fala da experiência de santificação, do crescimento espiritual, do amadurecimento. E Paulo fala da glorificação, quando Cristo voltar, em que a nossa vida será completamente transformada pelo poder de Deus. Então, queridos, nós aprendemos muito com essa carta de Paulo, né? Estamos apenas começando, encerrando hoje no versículo 6 do capítulo 1. Mas nós temos muito a aprender. E eu te convido a toda terça-feira, né? Hoje excepcionalmente na quarta-feira, mas na próxima terça-feira nós darmos continuidade, né? E continuarmos olhando essa oração que Paulo faz por aqueles irmãos, com um coração cheio de amor, com um coração cheio de alegria e cheio de gratidão, por ver irmãos tão amados, né? E que experimentaram a bênção, o favor e o milagre de Deus na vida deles. Que Deus possa abençoar vocês, né? Prossigam na reunião em família, orem juntos e que Deus possa abençoá-los hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.